Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós iremos realizar a oração. Antes, porém, da oração, preste muita atenção no que nós estamos trazendo para você. Você já ouviu falar desse ditado de que a casa grande surta quando a senzala aprende a ler? Você já ouviu falar isso? Normalmente, isso é um termo dentro da sociologia, dentro da educação, dentro do ensino, dentro da educação. Não é um termo assim muito teólogo ou teológico ou bíblico, porque a Bíblia fala a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Porque quando o Senhor Deus ele diz, o meu povo sofre por falta de entendimento, por falta de entendimento. Você vê, o entendimento vem de quê? Vem do conhecer. O entendimento vem do conhecer, o conhecer vem do estudar, do aprender. Sabe a pessoa que estuda, que pesquisa, que anda com gente inteligente para ser inteligente, que anda com os grandes para ser grandes. Sabe, quando a pessoa ela tem essa tendência de aprendizado, de sempre querer, de aprendiz, de sempre querer aprender, sempre estou aprendendo. Então, quando a senzala aprende a ler, espera lá, olha esse dizer, aí você traz para esse dizer bíblico aqui, esse versículo bíblico, ó como é muito parecido. Por um lado, um dizer sociológico, da sociologia. Por outro lado, um dizer da teologia, da Bíblia. Ele diz assim, Deus dizendo assim, ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A falta de entendimento, o meu povo não me entende. Então, por um lado, você vê Deus ele dizendo, o meu povo não me entende, quer dizer, não tem entendimento. Interessante que quando Salomão ele fez a sua oração, seu pedido, esse foi a primeira oração de Salomão, quando Deus disse, me pede, e ele diz assim, Senhor, me dê conhecimento, entendimento, sabedoria, para reinar sobre Israel. Para reinar sobre Israel. Então me dê conhecimento e entendimento. Você vê que o Senhor está mostrando aqui que o meu povo, o povo de Israel, como a gente está lendo aqui em Isaías, no capítulo 1, então Isaías é mais ou menos no tempo de 700 e alguns anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. E nessa época mais ou menos, é quando justamente Israel, o povo de Israel começa, no gráfico, numa decadência espiritual. Porque quando esse povo de Israel sai do Egito, passa pelo deserto, 40 anos, entra na terra prometida, então a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, até a quarta geração, era uma nação próspera, era um povo próspero, porque esse povo tinha o entendimento que tinha que seguir as ordenanças de Deus, as festas, a lei, as leis cerimoniais, a lei moral, a lei espiritual. Então eles estavam ali debaixo desses estatutos divinos, então eles praticavam, eles tinham esse entendimento, então eles eram muito prósperos. Mas quando chega aqui nesse período de Isaías, de que o povo já está assim,
em decadência espiritual, chegaram a adorar outros deuses, chegaram a fazer conforme a palavra de Deus dizia que não fizesse. Por exemplo, a ordem que Deus deu para o seu povo foi para dar descanso à terra a cada 7 anos. 6 anos planta e no 7º ano dá descanso para a terra. Mas eles não quiseram obedecer. A gente não pode trabalhar, nós judeus, porque nós estamos num ano sabático, que seria o 7º ano. Então nós estamos num ano sabático. A gente não trabalha, mas a gente arrenda a terra para os filisteus, para os amonitas, os midianitas, qualquer outra nação que quiser trabalhar na terra. Então eles vão trabalhar, a gente divide o lucro, divide a colheita, e assim começa a desobediência, começa a decair. Amigos, você vê de que é essa falta de entendimento, porque trazendo para o mundo espiritual, para as coisas espirituais, então as pessoas não têm entendimento das coisas de Deus. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas nessa vida não tem entendimento da palavra de Deus. Não tem entendimento da palavra de Deus. E olha como que está o nosso mundo de ponta cabeça. A maioria que tem conhecimento está se desviando, está se apostatando da fé, se afastando das igrejas de Deus, sabe? Então o que está acontecendo? Ele diz aqui para esse povo no tempo de Isaías, ele está dizendo: o boi conhece o seu possuidor. O boi é um animal de carga, de carregar carro de boi, de puxar carro de boi. E está dizendo: o boi conhece o seu possuidor, o seu dono. E o jumento, a manjedoura do seu dono. Israel não tem conhecimento de mim, não me entende. Está se tratando de Israel há 700 anos antes de Cristo. Você vê de que chegou Cristo, Cristo vem, zerou, já não é mais 700 anos, 500 anos, 200 anos antes de Cristo, agora zerou, é Cristo, e depois de Cristo começa os anos depois de Cristo, e o povo de Israel ainda não conhece, não entende, e terminou matando Cristo, crucificando Cristo. Não tiveram entendimento que Cristo era uma promessa de Deus, era o Messias, é o Messias, é e será o Messias. Terminaram crucificando o Senhor Jesus. Quer dizer, os gentios, que são as nações que não são judeus, que não é judaica, que não é de Israel, os gentios, que são as outras nações, os asiáticos, os africanos, europeus, americanos, nós aqui latino-americanos que somos os gentios, nós também, a maioria não conhece as coisas de Deus, não entende as coisas de Deus, e é um dizer social e teológico e espiritual. De um lado você vê esse dizer: a casa grande surta quando a senzala aprende a ler. Olha que coisa. Quer dizer, a casa grande é a casa do Senhor, dos nobres. A casa grande é a sede da fazenda, é onde estão lá os que vivem na mordomia. E a senzala é a morada, é o lugar onde os escravos estão lá, sofrendo, trabalhando para manter a fazenda, manter as terras. A comida era angu, a comida era farofa, dormia mal, vivia mal, tudo mal. Só que quando a senzala aprende a ler, sabe o que significa isso? Que a senzala, que são a senzala dos escravos, que quando aprende a ler, então passa a ter conhecimento dos seus direitos. Você vê que é justamente daí que vem
libertação dos escravos. Você vê que a partir daí foi justamente um escravo que estudou, que aprendeu, que se formou, se tornou letrado, inteligente, e juntando com os outros, eles conseguiram a libertação, o direito de liberdade, e aí a Casa Grande surtou. Quem assinou foi a princesa Isabel. Sim, foi ela que assinou a lei áurea. Ela assinou dando essa condição para que não venha mais existir a escravidão no Brasil. Mas houve antes um movimento, houve antes um entendimento, que esses escravos lutaram, buscaram, junto também com outros brancos que entendia e sabia que o direito da liberdade, quer dizer, você vê o mundo social, a Casa Grande surta quando a senzala aprende a ler, e por outro lado, o Senhor ele mostra de que o seu povo não conhece ele, é por isso que sofre. O meu povo sofre por falta de conhecimento, de entendimento. Amigo, não está na hora da gente atentar para as coisas de Deus, ler a Bíblia, estudar a palavra e aprender, saber de Deus, quem foi Deus, o seu povo, qual o plano de Deus, o projeto de Deus, o que Deus quer de mim? Você que está me assistindo, que ainda não tem conhecimento, porque se você já tem, então busque mais conhecimento, procure aprender mais, se aprofundar mais e mais conhecendo esse Deus, conhecendo o Senhor Jesus, sabendo que Ele veio e morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, para que a gente venha ter não somente vida aqui, mas também a vida eterna. Tá bom? Eu espero ter ajudado você com esses 12 minutos de fala que eu estou falando agora com você. Nós iremos realizar a oração, e se você foi beneficiado, então ajude alguém enviando esse link, esse vídeo, para que a pessoa também ela venha se inscrever no canal, venha participar, venha orar e ter o entendimento e se esforçar para buscar o conhecimento. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, por um lado, a gente vê, socialmente falando, que a Casa Grande surta quando a senzala aprende a ler. Por outro lado, a gente vê o Senhor dizer que o boi conhece o seu dono, reconhece seu possuidor, o jumento conhece o caminho da sua manjedoura, mas o povo de Israel, o Senhor falou isso pela boca do profeta Isaías, há cerca de 700 anos antes de Cristo, que era isso que estava acontecendo com aquele povo de Israel, que esse povo não dava ouvidos ao profeta Isaías, menosprezava o profeta de Deus, o mensageiro de Deus. Veio Jeremias, fizeram a mesma coisa. Veio Ezequiel, fizeram a mesma coisa. E com todos os profetas do Senhor, os teus mensageiros, eles repudiavam, eles abandonavam. Conclusão, esse povo terminou numa senzala. Terminou como escravidão na Babilônia, como escravos na Babilônia, quebrando pedras, cavando poço, construindo tijolos e telhas para construir as casas dos babilônicos, e voltou à escravidão, porque esse povo faltou entendimento. E é a mesma coisa que tem acontecido nos dias de hoje, meu Deus. Muitos estão precisando, meu Deus, de entendimento, conhecimento. Alcance cada um agora com a sua misericórdia. Venha ao encontro desse amigo que está inscrito nesse canal, esse amigo que recebeu esse vídeo, essa oração. Pai, visite ele, ela, dê vontade, dê para essa pessoa um querer buscar a Ti, ser cheio do Teu Espírito, da Tua presença, do conhecimento, do entendimento, para que essa pessoa venha ser feliz e venha vencer. Faça isso, ó Pai. Eu te peço, já te agradeço, e eu abençoo esse dia, determinando que esse dia seja muito feliz. Em o nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. E todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.